Olá, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor Zé de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Convido você a juntos meditarmos um texto da Palavra de Deus em João, o Evangelho de João, no seu capítulo 9, versículo de 1 a 7, e meditarmos no tema Poder Surpreendente de Jesus. Então, João, no seu capítulo 9, de 1 a 7, nós lemos: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo: Vai, levanta-te, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. A cura de um cego de nascença, como acabamos de ler, é um sinal escolhido aqui por João, entre tantos sinais. Este é o sexto sinal que João escolheu aqui para expor, então, o problema básico do pecado e do sofrimento, como pano de fundo do debate sobre a identidade de Jesus. Se você for ler o texto aqui de João 9, você vai entender o porquê. O sinal dado aqui, que podemos ver, soluciona um problema de nascença, o que também o pecado é. O pecado também é um pecado que nós o temos desde o momento da nossa concepção. O próprio texto de Salmos 51, versículo 5, nos diz: De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Então todos nós somos pecadores de nascença. Assim como este homem, citado no texto, também era cego de nascença. Então, fazendo um comparativo entre o pecado e também a cegueira deste homem, vemos que tanto um quanto o outro nos acompanha em muitos momentos desde a nascença. Desde quando somos concebidos, estamos lá no ventre de nossa mãe, eles nos acompanham, assim como a cegueira física pode nos acompanhar. Mas a pergunta que os discípulos fizeram a Jesus, os judeus fizeram a Jesus, foi: quem pecou? Os judeus questionaram aqui Jesus, não era por mero acaso, não. Quando eles questionam Jesus aqui: Mestre, quem pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse assim? Eles questionaram Jesus porque eles tinham base bíblica para questionar. Esta base bíblica, se você quiser depois conferir, você pode ver lá em Êxodo 25, Êxodo 20, versículo 5, Jeremias capítulo 31, versículos 29, Ezequiel capítulo 18, versículo 2, ali você vai ver o porquê dessa pergunta. Por que eles tinham base bíblica para questionar? E eles acharam então que o pecado deste homem, deste jovem, deste homem que seja, tinha a ver com o pecado de seus pais. E a intenção ou o entendimento deles, aliás, era que isto era hereditário. Poderia passar de pai para filho da primeira até a quarta geração, se assim formos ver aí o texto ora citado. Mas Jesus nega de forma veemente que aquela cegueira não era questão de punição direta dos pais ou
da pessoa vítima dessa cegueira. Mas tudo o que estava acontecendo ali era para glorificar a Deus. É o que nos mostra o verso 3, quando Jesus diz, respondendo a eles, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Assim como na vida desse jovem cego de nascença, ou deste homem cego de nascença, é a nossa vida. Se não é o Senhor para intervir em nosso favor, nós continuamos perdidos, sem direção. E quando Jesus então diz para ele ir até o tanque Siloé, cujo significado deste tanque é o enviado, e vendo aqui, acompanhando um pouco a história, mostra que esse tanque era um tanque que foi cavado por Ezequias e que trazia água da fonte da Virgem, chamada Fonte da Virgem, que eram iguais então a águas enviadas. Simbolizava então o fato de Cristo ter sido enviado por Deus, como nos traz o versículo 4. Quando Jesus diz, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Veja que há sempre um pano de fundo, há sempre uma história no qual nos remete à reflexão, a pensarmos então. E vermos acima de tudo aqui, como traz o tema, o poder o surpreendente, né, de Deus, ou um superpoder de Deus, não. Aqui nós temos o poder surpreendente de Cristo, né, que Deus, através dele, então, opera na vida tanto daquele cego de nascença como na nossa vida como pecadores. E assim como os judeus, nós também somos levados, tentados a olhar para alguém com algum problema, com alguma deficiência ou enfrentando alguma dificuldade e já analisarmos de que aqueles problemas, aquela situação, aquela pessoa está sendo ou vivendo ou sendo vítima de coisas que foram feitas no passado. De coisas que provavelmente ele tenha trazido herdado dos seus pais, dos seus antepassados, e ele está sofrendo as consequências daquilo que eles fizeram no passado. E Jesus mostra aqui, dentro deste início de versículos do capítulo 9, que não é assim que funciona, não é dessa maneira que as coisas acabam por acontecer. Que Jesus observou na sua caminhada e viu que este homem era cego de nascença. Quando traz aqui o verso 1. E como citado anteriormente, os judeus, sem nenhuma compaixão, fazem então essa pergunta a Jesus. Em outra versão diz, Rabi, que quer dizer mestre, quem pecou? Este ou os seus pais para que nascesse cego? É uma indagação dura, cruel, uma forma, quem sabe, de se esquivar de alguma responsabilidade, ou querer jogar a responsabilidade em cima de alguém. Nós, como seres humanos, somos mestres. Se formos olhar lá em Gênesis, quando Deus procurou Adão, perguntando por que ele estava escondido, o que havia acontecido, ele disse, olha, Senhor, a mulher que tu me destes, mas quem mostrou para você que você estava nu? Oh, mas Senhor, a mulher que o Senhor me deu. Deus, quando procurou a mulher, ela disse, olha, foi a serpente. Então veja que o ser humano, ele é expert em arrumar desculpas, em jogar a responsabilidade de alguém ou a procurar colocar a culpa em alguém. Mas ele não para analisar as consequências, o porquê dos acontecimentos. Se a pessoa nasce cega, se a pessoa nasce com alguma deficiência física, isso não quer dizer que seja culpa de algum pecado, não. Nós não podemos colocar desta maneira. O que nós podemos colocar e observar é como foi lido o texto. Tudo é para que a glória de Deus se manifeste na vida da pessoa. Assim como Deus tem
tinha poder de agir, ele tem poder de agir e sempre vai ter o poder de agir porque ele é Deus. E nada foge ao seu controle. Ele sabe, conhece, tem poder para realizar o que ele bem entender, com quem ele quiser e a hora que ele quiser. O que nós precisamos é viver e depender, então, deste Deus. E a resposta de Jesus, então, quando os seus discípulos aqui o indagaram, foi: nem ele pecou, nem seus pais. Verso 3, a parte B do versículo diz: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Ele é aquele que, por meio dele, nós podemos realmente ter a nossa visão, não somente física, mas acima de tudo a espiritual, aberta. Os nossos olhos espirituais escancarados para podermos ver o poder de Deus agindo, se manifestando a cada momento, a cada instante. A parte B desse versículo 3 diz: ele nasceu cego para que o poder de Deus seja mostrado nele. Você já parou para pensar e observar a sua própria vida? Será que há algumas coisas que acontecem em sua vida, você já parou também para questionar? Se elas têm alguma ligação com o seu passado, com seus pais, com seus avós. Mas o que você tem a ver com isto? Uma vez que você tem a liberdade de escolher para a sua vida o que é melhor. De repente, o seu passado, o passado dos seus pais, dos seus avós, seja um passado duro, difícil, talvez com envolvimentos os mais variados. Isso não quer dizer que você também seja obrigado a passar por essas situações. Que você pode tomar decisões que também venham mudar a sua vida, venham mudar a história da sua vida, venham te dar um novo viver, um novo caminhar. Mas o que você precisa buscar e crer é no poder surpreendente de Jesus em operar milagres. E como qualquer ser humano curioso, sem compaixão, vem a pergunta então, o questionamento. Mas eles ainda iam ver o poder surpreendente de Jesus sendo manifesto na vida daquele cego de nascença. Versículo 6 do capítulo 9 de João diz: depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou nos olhos do cego. Aí você pode analisar: puxa, mas que coisa mais estranha, mais asquerosa. Jesus cuspir na terra, fazer ali um barro e passar nas vistas daquele homem. Primeiro que você pode pensar: poxa, saliva, um negócio tão estranho. Passar nas vistas de alguém que você sequer conhece, como pode um negócio desse? Como pode se deixar levar dessa maneira? E ainda fazer um barro e colocar o barro em um lugar, algo cheio de micróbios, assim como a saliva de uma pessoa que você não conhece, você não sabe o que ela passa, o que ela tem. Mas aí é que reside então o poder surpreendente de Jesus em operar o milagre na vida daquele homem. Mas ainda não para por aí. O mais surpreendente é Jesus, depois de passar esta lama, este lodo nas vistas deste homem, diz para ele: olha, agora você vai até o tanque de Siloé e vai se lavar. E o resultado, então, surpreendente para aquele homem, para todos que estavam à sua volta, foi que, ao lavar-se, este homem enxergou, começou a ver. Ou seja, aquilo pelo qual ele havia nascido, sem poder ver a luz do dia, sem conhecer, a partir daquele momento, ele podia ver, ele podia contemplar, ele podia glorificar a Deus
porque ele estava vendo com os olhos físicos. E também, a partir daquele momento, vendo com os olhos espirituais o poder de Deus operado em sua vida por meio de Jesus Cristo. E eu pergunto a você, será que você não é uma pessoa que também está precisando ter os seus olhos abertos pelo poder do Espírito Santo de Deus em sua vida? Mas não os seus olhos físicos, mas os seus olhos espirituais. Você vê à sua volta tantas coisas acontecendo, Deus agindo, mas ainda não tem sido suficiente para você crer neste poder de Deus. E o interessante é que quando Jesus faz aqui, o milagre não acontece de imediato. Em muitos momentos, o milagre pode acontecer de forma imediata, mas nesse não. Como disse, o homem foi obrigado primeiramente a ir ao tanque de Siloé e ali lavar os seus olhos. Sabe por quê? Para que ele pudesse ver o poder de Deus. E aqui eu digo para você que para que o poder de Deus em Cristo Jesus se manifeste, é necessário, primeiramente, haver determinação. João, no seu capítulo 4, versículo 34, diz: a minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Determinação. Jesus, sendo o próprio Deus entre nós, obedeceu a ordem do Pai, porque ele, na qualidade de filho, obedeceu a que o Pai havia lhe colocado, aquilo que o Pai lhe havia ordenado. E ele diz: a minha comida, ou seja, o meu alimento, o meu desejo, a minha vontade, é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele estava determinado a cumprir aquilo que Deus havia dado a ele. Versículos 4 e 5 de João 9, nós lemos aqui: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Mas vemos aqui, em segundo lugar, para que o poder de Deus em Cristo Jesus se manifeste, além de ser necessário determinação, é necessário também haver, de cada um de nós, persistência, ou seja, insistência, não desistir. Mateus, no seu capítulo 9, verso 27, diz: Jesus saiu daquele lugar e no caminho 2 cegos começaram a segui-lo gritando: Filho de Davi, tem pena de nós. Já imaginou alguém cego sair caminhando atrás de alguém, ao ouvir alguém passar ou saber que alguém está passando ali, mas sem conhecimento? Como é que eles sabiam que Jesus poderia operar em suas vidas? Talvez porque já estivessem ouvido a respeito de Jesus. Talvez tenha sido pessoa igual a você, tenha já escutado falar de Jesus, daquilo que Jesus pode fazer, daquilo que Jesus fez em nosso favor, mas você ainda está com seus olhos da fé fechados, tapados, como se você fosse um cego de nascença. Jesus é aquele que quer abrir os seus olhos, assim como pôde fazer na vida daquele homem. Ainda em Mateus 21:14 nós vemos: cegos e coxos foram encontrar Jesus no pátio do templo e ele os curava. As pessoas iam, persistiam, não olhavam, não se questionavam quanto às dificuldades, mas insistiam, persistiam em busca daquilo que elas precisavam. E você? Você está pronto a seguir em frente ou a desistir? Nós vemos aqui que as pessoas que procuravam Jesus, o procuravam porque não desistiram diante das dificuldades, das lutas, dos problemas. Mas vemos também aqui em terceiro lugar, para que o poder de Deus em Cristo Jesus se manifeste, é necessário também obediência.
É necessário determinação, é necessário persistência, mas também é necessário obediência. Se aquele homem cego de nascença tão somente fosse até Jesus, Jesus cuspisse na terra, fizesse o lodo, colocasse em seu olho, dissesse a ele, vá se lavar no tanque, se ele não fosse, continuaria sendo a mesma pessoa. Ou talvez o milagre acontecesse ali, com a ação daquele momento em que Jesus operou na vida daquele homem, colocando este barro, este lodo em seus olhos. Mas Jesus deu algo para que ele fizesse. Disse a ele, vá lavar-se no tanque de Siloé. Este cego não questionou, tão somente obedeceu a ordem de Jesus. E assim que se lavou, ele enxergou. Mas nós vemos aqui também, em 2 Reis, capítulo 5, versículo 10, um outro personagem, que também, para que o milagre acontecesse em sua vida, teve que obedecer. Nós vemos aqui quando Eliseu mandou Naamã, um mensageiro que disse a Naamã para que ele andasse e fosse lavar no Rio Jordão 7 vezes, para que ele pudesse ficar curado, sarado da lepra, o qual havia tomado conta de sua vida, ou das feridas que ele havia em seu corpo. Ele questionou, ele podia, não vou. Mas a menina a qual ele servia disse, olha, se te desse algo mais difícil, você não faria, por que não vai fazer essa coisa tão simples? Ele foi e mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. Quando a 7ª vez a qual ele mergulhou, no que ele se levantou, ele levantou-se curado. Então é necessário obediência. Assim como no verso 7, Jesus disse ao cego de nascença, vá lavar-se no tanque de Siloé. Às vezes a coisa pode parecer simples e nós não acreditamos, nós queremos a coisa mais difícil, nós queremos ver coisas mais imponentes. Mas nos esquecemos de que quem está dando a ordem é aquele que pode dar a cura, pode dar a solução. É aquele que dá, acima de tudo, a mim e a você, a salvação de nossas vidas. Não há visão, não há cura sem obediência. Eu posso acrescentar aqui, não há visão, não há cura, não há salvação se não houver obediência. E em último lugar, para que o poder de Deus se manifeste em Cristo Jesus, é necessário também crer no poder de Deus operado na pessoa bendita e maravilhosa de Jesus Cristo em nosso favor. Lucas, no seu capítulo 7, 21, nós lemos, naquele momento Jesus curou muitas pessoas que tinham doenças, enfermidades e demônios. Ele curou também muitos cegos. Em Mateus 28, 18, nós lemos, então Jesus chegou perto deles, dos seus discípulos, e disse, Deus me deu todo o poder no céu e na terra. E o poder de Deus, dado a Jesus, e a vida de Jesus, aqui neste mundo, quando ele entregou a sua própria vida na cruz do Calvário, em meu favor, em seu favor, foi para nos dar salvação, nos dar vida eterna, foi para nos curar da nossa cegueira espiritual, mostrando então o seu poder surpreendente, que através da sua morte e ressurreição, ele venceu a morte. Através do seu sangue derramado ali na cruz do Calvário, é o sangue que nos lava, que nos purifica de todo o pecado. Jesus tem todo o poder para mudar a história da sua vida. Independente do que você tem passado, independente do que você tem vivido. Assim como eu já pude ouvir histórias, relatos de pessoas que eram pessoas envolvidas no vício da bebida, mas que quando Cristo entrou em suas vidas, o lar dessa pessoa
Jesus operou o milagre, fazendo com que a pinga, com que a cachaça tornasse pão para o sustento de toda a família. Talvez você seja uma pessoa que esteja envolvida aí com drogas, com bebida. E Jesus quer transformar essas drogas, esta bebida, quer transformar em pão para o sustento seu e de toda a sua família. Mas Ele quer também transformar a sua vida e fazer com que você seja uma nova pessoa. E Ele tem esse poder surpreendente de operar esta maravilha em sua vida. Ele tem poder de transformar toda a situação que você está vivendo, para que o nome do Senhor seja glorificado em sua vida e através da sua vida. Você não quer receber este milagre do Senhor em sua vida hoje? Você não quer abrir o seu coração para o Senhor hoje? Você, meu irmão, que está aí ouvindo o recado do Senhor neste momento, você crê que Ele pode operar esse milagre na vida da sua família? Talvez você tenha lutado, esteja lutando há muito tempo, talvez esteja orando há muito tempo, mas eu digo para você, o tempo do Senhor não é o meu, não é o seu, não é o nosso tempo, o tempo é dele. Mas Ele, de uma forma surpreendente, Ele pode operar um milagre neste exato momento em sua vida, no seio da sua família. E neste momento, então, eu quero orar com você. Deus querido, como é bom sabermos que podemos entregar a nossa vida, o nosso ser, nas mãos de um Deus que tem todo o poder. E este poder, ele é operado na pessoa bendita e maravilhosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o qual deu a sua própria vida na cruz do Calvário em nosso lugar, em nosso favor. Obrigado a Deus por este amor, mas que esse amor possa agir na vida e no coração dessa pessoa que está ouvindo o recado do Senhor neste momento. Pessoas que de repente estão envolvidas aí nos vícios das drogas, das bebidas, quem sabe em meio até à prostituição. Senhor, venha transformar todos esses problemas, fazendo com que eles tornem-se solução, trazendo o pão, trazendo alimento para dentro da casa dessas pessoas, mas de uma forma plena, correta, perfeita, fazendo com que essas bebidas transformem-se em pão, com que essas drogas transformem-se em pão, com que esta vida de prostituição torne-se uma vida limpa, mas uma vida próspera na tua presença, confiados no Senhor, com que as portas de emprego se abrirão, com que a sua vida seja transformada, com que o seu pecado seja perdoado e uma vida nova seja vivida para o louvor, para a glória do teu nome. Visita, Deus, aquele que está enfermo, que está desesperançoso. Coloque paz, coloque ânimo e, acima de tudo, mostre a Deus, para essa pessoa, o seu poder em sua vida. Como diz a tua própria palavra, o próprio Senhor dizendo, agindo eu, quem impedirá? E nós cremos que agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Por isso eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, vá de encontro a cada um desses que está enfrentando suas lutas, suas dificuldades, seus problemas, aqueles que têm tido a sua fé abalada diante de tantas coisas que têm acontecido, mas que possam crer na ação e no poder do Senhor, e que o poder surpreendente de Cristo possa agir em cada vida, em cada coração, em cada situação, em cada lar, em cada família, em nome de Jesus. Amém. 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 Querido, que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana debaixo da graça, do amor, da presença do Senhor. E que você creia no poder surpreendente de Cristo Jesus, que pode ser operado na sua vida, no seio da sua família, em nome de Jesus. Amém. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Que Deus te abençoe e te dê uma semana de paz, de alegria e de bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.